Olá, todo mundo que ficou aí depois da sessão para a conversa. Desde já, obrigado pela presença. Eu sou Janaína Oliveira, eu sou uma das curadoras do Encontro de Cinema Negro Osmo Brasil, África, Caribe e outras diásporas, 13 anos. Fiz a curadoria do encontro juntamente com a Ana Paula Alves Ribeiro, que vai estar aqui em algumas outras conversas conosco. Quero agradecer a presença de todo mundo e também dos cineastas, de alguns dos cineastas dessa sessão que vão estar aqui conversando com a gente, né? Quero agradecer a presença do Ali Fall, que é um cineasta da Martinique, que está aqui com a gente, e do Joel Haikali, da Namíbia. Então, sejam bem-vindos, o Ali, Hello. Joel. Quero também agradecer a presença, né, e chamar aqui para se juntar a nós o Israel Vitor, nosso tradutor, que vai estar aqui fazendo essa interface entre essa sessão que a gente acabou de assistir é uma sessão que trouxe filmes muito, uma linguagem estética, narrativa muito inventivos, filmes que abordam de forma muito singular questões relacionadas, né, temas relacionados à memória, relacionados aos sonhos, à liberdade, à solidão, aos deslocamentos, né, às migrações. São filmes que, de certa forma, são atravessados por temporalidades diversas, presente, passado e futuro dialogam nas histórias, e, de algum modo, essas histórias estão sempre sendo entrecruzadas diretas ou diretamente pela nossa experiência, infelizmente, né, compartilhada do colonialismo. Então, acho essa uma sessão muito singular. Espero realmente que vocês tenham apreciado. Você quer fazer? Bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc, Janaïna vous remercie de votre présence. Elle nous dit tout d'abord que cette séance prend le rôle du langage esthétique de la solitude, mais aussi de nos expériences en tant que personnes qui ont subi des violences colonialistes. Alors, nous avons un langage qui aussi nous touche également, même à partir des expériences différentes, mais plutôt dans un même ensemble. Engraçada essa dinâmica, vamos lá. Bom, pensando nisso, vou começar vou colocar algumas perguntas para a gente explorar um pouco mais essas dimensões, as opções que vocês fizeram nos filmes. Vou começar, então, uma pergunta ampla para os dois, né? E aí a gente pode começar pelo Joel. Queria que você falasse um pouco o que motivou você a fazer o Invisível, Invisible? Porque é um filme que tem uma linguagem muito singular, personagens muito singulares, né? Tem uma relação muito forte com a paisagem. Queria que você falasse um pouco dessa opção, que motivou você a contar essa história e como essa opção dialoga com as opções estéticas que você fez, narrativas, estéticas e narrativas que você fez. J'aimerais proposer une question à Joël tout d'abord. Je dirais que le film Invisible entreprend le rôle d'un langage singulier propre, avec des personnages qui sont aussi propres. Et j'aimerais savoir quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi ces options esthétiques et ces options de création pour ce film. En fait, je voudrais savoir le dialogue, comment tu as fait le choix pour le thème et comme ça dialogue avec des options statiques que tu as choisies. Tout d'abord, oui, Joël. Sorry, excuse me. What was the question? Oh, sorry. So in English. That's what I was wondering in English to say to you in French. Oh, okay. Yes. What was the question? Vitor, Israel, você quer que eu faça ou você faz? Eu faço. Posso fazer? E você traduz? Por gentileza. Pronto. Ok. Sorry, there was, we lost translation here. I thought that, okay. So I'll do the beginning, the intro. So maybe Israel is good if we do all English. I think it's going to be easier, if it's okay for you, Israel. Yeah, it's better. Tudo bom para você, Israel? Se a gente tiver tudo em inglês ou você fica meio sem assim? Não? Prefiro inglês, ou francês, quer dizer, mas pro nível da tradução, francês. Tá bom. So, Wally, you do French, and Joel, we go in English. It's gonna be better.
So this is the good part of this being such a Pan-African film festival. Tô falando, gente, que essa é a parte boa da gente fazer um festival assim, não tão pan-africano, a gente vai transitando nas linhas. Bom, então vou rapidamente traduzir minha pergunta aqui pro Joel. I was saying that I was very impressed by your film, the way you build the characters. In fact, I appreciate a lot the history, but I do appreciate the aesthetic and how you create a dialogue between those of meeting, but also loneliness, and how those characters work together on that landscape, and that transit idea that you bring. So basically, I would like to say what took you to make that to tell the story, and also how the dialogue you propose, to tell the story, but also with that aesthetic. Thank you very much. Thanks. I'm very honored for our film to be part of the festival. In terms of the reason of making this film, and also the reason of making the way we made it, it's a very special film, and in the film you will see that we use a lot of metaphors and symbolism, because we're trying to tell the story of we're trying to give a voice to the voiceless. This is really a story about people who feel invisible in their environment, in their societies, and then the creative challenge to ourselves was like, how do you scream in silence? How do you tell the story? We have decided to make this film without dialogue and to just try to communicate everything visually, which of course was a huge challenge. And in this manner, we have also decided to use landscape as a third character. Therefore, the job for us as a creative people, both in front and behind the camera, is how do you tell this story that audience can follow, a story of these two individuals as they engage in these endless horizons of the space and truly understand what they are going through, and also understanding the world in which the story is taking place. But I think at the end of the day, somehow I think we managed to still really tell the story of screaming in silence, of feeling invisible to environment, and also try to find yourself, metaphorically speaking, but also spiritually speaking. So I hope I did respond to the question. Yes, you did. I'm not sure. Israel, você vai traduzir essa parte? Ok. Bom, então, a pergunta da Janaína está relacionada em relação à construção das personagens no filme Invisible, e como essa linguagem, a partir da construção estética, poderia se relacionar, então, a partir de um motivo mais norteador. O Joel, então, respondeu que a construção dessas personagens está mais relacionado com a ideia de, então, dar voz, ou, se não, permitir com que esse silêncio, essas pessoas que foram silenciadas ao longo da formação histórica, no seu contexto social, para que elas pudessem, então, encontrar um lugar e um espaço de fala. Então, o motivo pelo qual ele relaciona o diálogo, ele relaciona a construção dessas personagens, está envolvida com esse motivo que extrapola, então, apenas a relação estética. Vou somar na sua tradução, Israel, um pouquinho, com algumas coisas. Claro. Porque eu acho que é muito importante, porque o filme, ele é um filme onde os personagens, né, não conversam, e a paisagem, isso que ele falou também na resposta dele, a paisagem, ele é um terceiro personagem, né? Os personagens, eles transitam por diferentes espaços, e essa dimensão metafórica, né, que ele fala, que no fundo, né, falar de pessoas que são invisíveis, em certo sentido, fornecer um espaço de fala para essas pessoas, né? Então, essa é a dinâmica do filme. E, além disso, né, ele fala que, no final das contas, né, do processo, a ideia de contar através desses simbolismos, de metáforas, essa experiência, né, da invisibilidade. Só para... So, I was adding to the translation. So I'll just one more question about, just to follow up in the idea of the landscapes. And could you talk a little bit more about those choices? Só para seguir um pouco na ideia de paisagem, já que você falou que a paisagem
a um terceiro personagem. Você pode falar um pouco mais sobre esse lugar, né? Sobre a construção desse terceiro personagem, que é a paisagem. Could you just talk a little bit more about the landscape and as a character and the process as a character? Are you listening to me well? Yes. Okay. Yes. Just a little bit more of using the idea of using the landscape as a third character. For me, there's many reasons, but one, I was always fascinated with Namibia. Of course, it's a country twice the size of Germany with only 2.3 million people, and often when you see the Namibian landscape is with foreign tourists. There was never really a time where Namibian story is told with locals appearing in those landscapes. And for me, looking at the story of the character, it was just so fitting to, one, celebrate that beauty, that aesthetic, but also using this as a space for these characters that are going through so much in their own respective lives, trying to travel through that as they're trying to find themselves. So, and also just as a sort of like a creative strategy to just make some of this, because it's quite a hard story, to make it more digestible as well for the audience, obviously. But yeah, so those are the reasons. Yeah. Thank you. Bom, o Joel comenta sobre, então, esse terceiro personagem que seria a paisagem e que também não está relacionado apenas com essa paisagem estética, mas que está relacionado também com a história, com a construção do país da Namíbia, que recupera, então, esse lugar que esteticamente não se significa apenas por uma beleza, mas também por histórias que foram silenciadas, criar também um contexto que esteja relacionado com pessoas concretas e relacionado, então, com essa ideia mais histórica do espaço, a ideia histórica do espaço como formação estética de sua produção. Janaína, se você quiser complementar. Não, tá bom. Essa eu não anotei. Obrigada, Joel. No, just to be clear, where are you now, Joel? I forgot to ask it first, sorry. Where are you talking from? Yeah. Right now, I'm in Windhoek, Namibia. Windhoek is our capital city. So I'm based here. We have a film production company, so we're based in Namibia. But also we have done films that we traveled all over the world. Also, I've been to Brazil twice. I love it very much. It's a pity that I couldn't come and join everybody. But yeah. Somehow now. Bom, a Janaína então perguntou, direcionou ao Joel onde ele está agora, e ele está na Namíbia, mas que por sua produção, então, ele viaja pelo mundo todo e que veio 2 vezes ao Brasil. Então, agora a gente conversa um pouco, né, com a Ali. Agora a gente tem um tempinho ainda para falar com a Ali. No final, vamos ver se a gente consegue voltar ainda no Joel. Primeiro, quer dizer que estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje, estar com seu filme. Não vou falar o nome do filme, que eu vou falar errado, mas eu vou tentar. Foyer Étoiles? Comment on dit ça? Can you tell me again? Fouillez étoiles. That means, que significa flowing the stars, alguma coisa como arando, semeando as estrelas. Então, queria que primeiro você começasse falando um pouco aonde você está, e também a mesma pergunta que eu fiz para o Joel, em certo sentido, né? Porque o seu filme ele também traz temas muito singulares, focados, né, a partir daquela personagem principal e as reflexões que ela faz sobre o lugar que ela está, sobre o passado, sobre a conexão com o mundo, mas também com opções estéticas e narrativas muito refinadas. Então, eu queria que você me dissesse dessa opção, por contar essa história com esse formato. Bonjour Ali, je suis ravi de vous accueillir. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Aussi, j'aimerais vous poser la même question que je posais à Joël. Comment votre langage, qui est tellement singulier, qui est un langage esthétique qui prend en place la connexion du passé et aussi l'histoire, qui, en raison aussi du travail ou non de la maîtrise de ce personnage principal, comment raconter alors des choses tellement simples, singulières, de manière avec un motif plus global et aussi avec un motif qui vous a poussé vers ce langage, vers ce dialogue et la création de ces personnages. Et aussi, j'aimerais savoir où vous êtes maintenant, s'il vous plaît.
Alors, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et d'accueillir le film au sein de la très belle sélection des Encontro de Cinéma Negro, Zozimo Bulbul. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire partie de cette sélection que je suis depuis un moment et que je trouve toujours très comment dirais-je, elle questionne toujours beaucoup en fait la programmation, et moi en tout cas elle me plaît toujours parce qu'elle est toujours différente quoi. Alors là en ce moment, je vais commencer par la fin. Là en ce moment je suis à La Réunion parce que je viens d'arriver sur un festival avec lequel je travaille. Je suis dans la programmation du festival. C'est un jeune festival qui a 2 ans, c'est la 2e édition, et on est à La Réunion, qui est juste à côté de Madagascar en fait. Donc c'est là où je suis arrivé ce matin ici. En ce qui concerne mais je suis martiniquais. J'ai grandi en Martinique, donc dans la Caraïbe, avec un père qui vient du Sénégal, comme mon nom l'indique peut-être à certaines personnes, mais j'habite en Guadeloupe. Voilà, donc c'est peut-être pas simple, hein, mais voilà, c'est là où c'est dans tout ça que je suis. Donc le film Fouilles les étoiles, on a fait ça en Guadeloupe, et c'est une idée commune qui a pris naissance avec la comédienne principale qui s'appelle Agnès Noël. C'est une comédienne guadeloupéenne qui habite en Haïti. On se connaissait parce qu'on a travaillé ensemble sur mon premier court-métrage il y a quelques années, et on est resté en contact. Et en fait, c'est elle qui a planté la première graine, qui m'a dit faisons quelque chose. Et en fait, c'est venu de cette idée qu'elle avait de parler et on s'est assis autour d'une table et on avait envie de parler du passé, mais aussi en fait en même temps, on avait envie de s'affranchir des conventions narratives en fait. On ne voulait pas raconter quelque chose comme ça se fait toujours, soit en documentaire, soit en fiction. On avait envie de laisser vraiment libre cours à notre inspiration. On savait de quoi on voulait parler. On voulait parler de l'histoire, on voulait parler du colonialisme, on voulait parler de nous-mêmes d'abord. On voulait parler de nous-mêmes, c'est-à-dire de ce qu'on ressent qui nous relie à la terre qu'on habite en fait. C'était vraiment important pour nous cette dimension-là. Et bien sûr, il y avait une dimension qui était essentielle avec la relation avec l'ancestralité. Donc avec quelque chose qui va au-delà de l'esclavage, donc qui nous ramène à l'ancestralité africaine bien sûr, mais à toutes les ancestralités qui se retrouvent en fait dans la Caraïbe. Donc il y a les peuples autochtones qui sont là aussi, mais en tout cas on voulait parler de nous et à nous-mêmes d'une façon comme ça venait en fait. Donc Agnès, c'est elle qui a ramené le texte, le très beau texte du film, c'est Agnès qui l'a ramené, qui l'a écrit après qu'on ait eu cette première discussion. Et en fait, à partir du moment où elle m'a donné ce texte, moi, je suis parti tout seul avec en fait. Elle a plus jamais entendu parler du film jusqu'à la fin quand elle m'a remis le texte. Et comme Agnès écrit beaucoup de poésie, il fallait que je trouve un langage visuel qui colle avec cette poésie en fait. Donc ça allait dans beaucoup de sens en fait. Donc moi, j'ai cherché d'abord un fil qui me permettait de raconter une petite histoire de ce personnage singulier qui est censé partir à la recherche d'une figure paternelle, mais qui n'est pas vraiment un père en fait. En tout cas, c'est une figure à la rencontre de laquelle elle part, qu'elle rencontre quelque part et avec qui elle échange en fait. Mais c'est quelque chose qui est pareil, comme disait Joël, il y a beaucoup de symbolisme et de métaphores parce qu'on a besoin de raconter beaucoup de choses en très peu de temps. Et on se dit que en mettant quelques clés pour ceux à qui on s'adresse, en fait, on espère juste qu'ils vont pouvoir les attraper et pouvoir nous suivre, en fait. Et on se disait, c'est pas grave si tout le monde ne nous suit pas, mais on est sûr que il y a quelque chose dans ce qui nous anime qui relie beaucoup de peuples de la diaspora afro-descendante, en fait. C'est un peu le pari qu'on a fait. On s'est pas mis de barrière, on s'est dit, allons-y. C'est pour ça qu'on a fait le texte. Le texte était en créole, parce que Agnès écrit beaucoup en français. Je lui ai dit, il faut absolument que tu écrives en créole. Il n'est pas question que tu écrives en français, en fait. Ça, c'était ma demande à moi. Et je lui ai dit, il faut que tu écrives en créole. Donc, elle a écrit en créole. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'elle écrit très rarement en créole. Elle écrit surtout en français. Et quand elle m'a donné le texte, j'ai dit, waouh! C'est donc ça. Et là, en fait, il a fallu que je rentre dans le texte, que je l'écoute. Et il y a une troisième personne dont le rôle a été fondamental dans le film, c'est Sonny Troupé, qui est le musicien qui a fait la musique du film. Parce qu'en fait, Sonny a composé la musique avant de voir le montage du film, en fait. Il a monté il a fait la musique à partir du texte uniquement. Donc, sa musique m'a aussi guidé ensuite pour trouver le langage visuel du film. Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé et ça va donner beaucoup de travail à Israël. Désolé. Merci Wally. Pas de problema. Merci. Então, recuperando,
O Ali começou falando onde ele está. Hoje ele está na Reunião, que é um departamento que fica próximo de Madagascar, mas em Martinicana, de país senegalês, e hoje mora em Guadeloupe, que também é uma ilha que faz parte do Caribe de língua francesa. Ele agradece, então, a organização, aprecia bastante o festival e tem cada vez mais percebido todos os questionamentos que o festival faz em relação à sua composição programativa. Em relação, se tratando especificamente do filme, então, o primeiro aspecto em que o Ali comenta é que foi um filme compartilhado com uma atriz, Agnès. Quel est son nom, s'il vous plaît, Wally? C'est Agnès? Agnès Noël, c'est celle qu'on voit dans Noël. le film. Agnès Noël, oui. Então, a atriz que se chama Agnès Noël, que é a personagem, né, de que a Janaína falava no começo, e que vai, então, trazer uma perspectiva autocentrada, porque, então, tanto o Ali quanto a Agnès, que vai contribuir com a escrita desse texto, eles falam do passado, mas não apenas do passado a partir da perspectiva puramente escravocrata, mas falar de si como uma possibilidade de falar de nós mesmos, e aí ultrapassar então esse tradicionalismo em que toma a experiência colonial como única perspectiva e falar então de ancestralidade, que evidentemente vai além da escravidão, e por isso é uma linguagem também calcada com os povos originários, e a linguagem estética pela qual o Ali vai produzir esse filme está relacionado também com o fato da atriz, da Agnès Noël, escrever poesia. Então, a procura, né, a tentativa do Ali foi de sempre recuperar essa linguagem mais poética, também apurada a partir de simbolismos e metáforas. E há uma personagem, mas que não necessariamente está apenas relacionada ao pai, porque isso vai, então, extrapolar nesse sentido mais simbólico. Então, apoiado em cima desses simbolismos e das metáforas, como o Joel também apresentou, e que, então, o filme liga, de um certo modo, outros povos da diáspora. Uma particularidade em relação à produção do filme é que ele foi escrito em creole, embora a atriz também escreva em francês, mas o Ali teve essa procura, né, em torno do creole como linguagem de escrita. E um outro processo também que foi importante nessa produção foi a participação do Sonny Tropé, que é um músico. Então, é um filme que tenta recuperar também a linguagem da música do Sonny Tropé e da poesia da Agnès Noël. A música foi um elemento central na criação do filme também. Muito obrigada pela sua tradução, porque foi incrível. A gente tem mais para uma pergunta, e eu vou fazer uma pergunta rápida para os dois. É a mesma pergunta, porque ambos os filmes têm, vou botar assim, uma linguagem experimental e dialogam muito com esse universo simbólico e metafórico. E o Ali falou uma coisa que eu acho muito interessante, que não é grave se as pessoas não entenderem tudo, que esse não é o ponto. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre a recepção dos filmes, como os filmes têm sido recebidos. So I'll do a quick translation in English for you, Joel. So it's the same question for you and Wally. So it's good because Wally's also understanding, so Israel, você não vai precisar traduzir. So Wally, and I was asking you, because Wally said something very interesting about his films, that as it so has this a unique, singular, and I also can apply that to Joel's films, like kind of experimental way of telling stories, experimental in that sense, that non-traditional, and you said something like, it's not a problem if you don't get it all. So if you don't understand everything, it's nothing, because you're talking about, in a very metaphorical and symbolic way. So that leads me to ask about the reception of the films, how people are receiving, this kind of, not only the story, but everything that is said in that language, in that format. So this is our last question. Sorry, we have little time, so please. I don't know who wants to start. Maybe Wally starts, but not. Joel. Okay. Joel was waiting for a long time, so he can start if he wants. It's cool. I'm okay. Okay, so
the question is how the film was received here, right? Yeah, Okay. No, not I not only in Namibia, but mainly there or around the world. okay. So, interesting enough, the film, our film Invisible Counterpower was well received. In fact, it's been invited all over the world. And it's one reason is also because it's easy to follow, because it's not in any specific language. It uses a universal language with its visual and somewhat science and metaphor, but also surprising even the issues or the points in the story, which some of them which we thought were a bit local, people could internationally follow. To most audience, especially in diaspora, it received an incredible positive and overwhelming response, because a lot of people are saying this is not what they usually get from Africa. You know, they expect very highly dramatic people talking throughout, and there's no aesthetics or anything. So it was really refreshing for people to finally have a film that offers something different, something new, something fresh, but also that's actually also in many ways truly expressing something that people never get to experience from Africa, such as, because people of the continent, many different cultures in the continent, we have a lot of metaphors, a lot of symbolism in our communications, and for me that was very important. Secondly, it was celebrated, and a lot of people are buying because asking if we have a photo books or if we have a photograph that they would like to buy because of some of the landscape also in the film, which in somewhat is also a good thing. So we are very very excited that it's been really receiving this incredible positive and overwhelming response, and also that finally, in somewhat putting also the Namibian cinema on the global map. So we are very, very happy. And of course, very excited that we are in Brazil. And again, I hope next year I can still come, even though I don't have a film in the festival. So, yes. You want to translate, Janaína? You on mute. Yeah. Bom, Janaína, você prefere que eu traduza? Sim? Bom, então a pergunta da Janaína esteve relacionada sobre a recepção do filme, não apenas a recepção dentro do escopo da mídia, mas também a recepção dos espectadores e das espectadoras, e a resposta do Joel esteve relacionada, então, com uma linguagem que fosse uma linguagem mais universal e que não estivesse apenas apoiada no lugar isolado a partir do qual ele falava, né? E quando a gente diz esse lugar isolado, ele quer dizer que, embora haja uma fotografia, uma linguagem, uma paisagem que esteja relacionada com a sua posição na Namíbia, o seu lugar na Namíbia, mas ele também está falando de outras realidades e com outras linguagens que então vai tocar outras paisagens, outras linguagens, outras metáforas e outros simbolismos. E o Joel, então, descreve o seu prazer, então, em saber que essa linguagem universal vai permitir com que pessoas de diferentes lugares do mundo e que pessoas que, então, estão relacionadas com a experiência da diáspora vão poder receber esse filme a partir dessa linguagem universal. O que quer dizer que, quando ele, então, descreve e pinta essa paisagem africana, ele também está falando de um continente que tem muitas metáforas, muitas linguagens, muitos simbolismos. E que, nesse sentido, embora a fotografia esteja localizada na Namíbia, é uma fotografia que toca, então, essa linguagem universal e esse mundo mais vasto. Ele também fala de uma recepção positiva e de sua felicidade em participar, poder recuperar uma linguagem que também diz respeito à nossa realidade como povos diaspóricos. Wally, could you go now, please? Okay. Should I speak English or French? I don't know. Maybe French. Israël? Ok. Alors, en fait, le film, il est tout jeune, en fait. On l'a terminé en mai. On l'a mis en ligne directement, en fait. C'est pas un film qu'on a destiné au festival d'abord. Comme on était dans une optique de spontanéité, on avait envie qu'il soit visible une fois qu'on l'a fini, en fait, et qu'il soit accessible chez nous et ailleurs, bien sûr. Mais en fait, donc c'était pas le but, c'était qu'on l'a fait vraiment dans une optique c'était de l'expérimentation aussi dans la fabrication du film, mais
on avait envie de le partager. Enfin, moi, en tout cas, je crois que c'était surtout, mais en fait, c'était le contrat avec Agnès. On s'était dit, à la base, en fait, on s'était dit, on fait le film one shot entre guillemets. On s'était dit ça. Après, bon, ça a pris. On pensait qu'on allait prendre 1 mois, on a pris 1 an. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, quand on est arrivé au bout du processus, et le confinement en fait le confinement de ces quelques mois-là m'a permis de le terminer vraiment comme je voulais. Donc on a pu le mettre en ligne fin mai. Donc il est très récent en fait. Et donc l'accueil a été, je crois que l'accueil. Alors les gens qui n'aiment pas en général ne disent pas qu'ils n'aiment pas. On n'a pas eu de gens qui nous ont dit ah j'ai pas aimé. Parce que c'est pas, en général, c'est pas, je crois que culturellement, les gens, s'ils aiment pas, ils disent rien, en fait. Donc, les retours qu'on a eu en général sont plutôt positifs. Forcément. Mais en fait, moi, les retours je crois qu'il y avait une réceptivité pour le film qui était due à ces quelques mois de confinement qu'on venait de traverser, en fait. Il y avait une réceptivité qui n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu le confinement. Ça, j'en suis persuadé. Donc, ça a peut-être joué en notre faveur parce que les gens étaient dans un questionnement chez nous, alors aussi bien en Guadeloupe, là où on l'a fait, qu'en Martinique, en fait, ou ailleurs d'ailleurs. En fait, il y a plein de choses qui ont été remises en question, justement. Il y a plein de choses que, notamment après, dans le sillage des émeutes, enfin des émeutes qui se sont déclarées aux États-Unis après le meurtre de George Floyd, il y a eu plein de répercussions partout. Mais c'était déjà très chaud en Martinique avant même. Pendant cette période-là, c'était déjà chaud en Martinique. Donc en fait, il y a une période d'ébullition dans laquelle ce film-là est sorti en fait pendant cette période-là en fait. Donc je pense qu'il y avait une écoute et une attention qui était particulière à ce moment-là, qui a favorisé le fait que beaucoup de gens l'ont reçu et qu'il leur a parlé en fait. Ils ont vu qu'en fait, ce dont on parlait, même s'ils étaient conscients de ne pas tout comprendre, ils comprenaient qu'en fait, on parlait de nous, en fait, et qu'on parlait d'aller chercher ce qu'il y a de lumineux en nous, en fait, pour reprendre conscience en nous-mêmes, en tant que groupe, en tant que peuple, en tant que diaspora aussi, pourquoi pas. Et donc, je crois, moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est que beaucoup de gens nous ont dit, ah, il y avait beaucoup de choses dedans, il faut que je le regarde encore. Il faut que je le regarde 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et moi, ça, c'est le meilleur compliment, en fait. Quand les gens m'ont dit, il faut que je le regarde 2, 3 fois, j'ai dit, bon, mais c'est bon, parce que on l'a mis en ligne aussi pour ça, en fait, pour que les gens puissent le regarder et le re-regarder si ça les accroche. Si ça les accroche pas, ils regardent plus, en fait. Et c'est aussi simple que ça. Donc, c'était ça, le pari. Et je me suis dit aussi que si ça parlait, que des programmateurs, éclairé pourrait l'attraper quelque part et le faire voyager. Donc vraiment, je suis vraiment content qu'il voyage au Brésil. C'est vraiment un plaisir. Je répète ça. Et juste avant, en fait, nous, on n'a pas encore pu organiser de vraies projections publiques en Guadeloupe parce qu'avec le confinement, bon voilà, il y a rien qui était très simple. On doit faire ça en novembre, mais même là, c'est un petit peu incertain. Par contre, en Martinique, il a été programmé dans le cadre d'un festival où il était programmé comme une installation, en fait. Donc, il est passé tous les jours, pendant 5 jours, de 16h à 22h en continu. Donc, c'était comme une exposition, sauf que c'était le film. Et donc, c'était super parce qu'en fait, les gens pouvaient venir s'asseoir et le regarder plusieurs fois. Beaucoup de gens sont venus s'asseoir, regarder plusieurs fois. Donc, ça, c'était vraiment aussi une victoire pour nous sur ce film-là. C'est bon, j'ai fini. Bom, então, a mesma pergunta. Merci, Wally. Merci. A mesma pergunta em relação então, à recepção do filme do Wally. Ele comenta sobre o processo de criação. Então, o filme foi finalizado em maio, no final de maio. Então, é um filme relativamente recente. E assim que terminaram a produção do filme, disponibilizaram online, porque a ideia era também de torná-lo um filme mais acessível, não só em Guadeloupe e Martinica, mas também fora desses territórios, que nós tivéssemos, então, experiência mais acessível em relação ao filme. O experimento da produção, o Ali comenta, então, que foi uma produção que levou 1 ano para a elaboração desse filme, mas que também foi 1 ano tomado em contínuo, em processo com a atriz Agnès Noel. O confinamento, né, relacionado com a pandemia também contribuiu de um certo modo para a produção, mas que havia já uma intenção de lançá-lo brevemente, de produzi-lo continuamente e poder produzir e lançá-lo já durante esse ano. O Ali brinca em relação às pessoas que não gostaram do filme, então ele diz que as pessoas que não gostam não vão dizer, elas
elas não vão... Então todo mundo vai elogiar o filme de um certo modo, e que isso é bom, que isso é positivo e isso de um certo modo torna a receptividade positiva do seu filme, né? E que, claro, em relação ao processo de confinamento, como eu já disse anteriormente, a produção, a elaboração e o lançamento do filme não estaria necessariamente ligado, mas que houve também um segundo fato que produziu também uma reverberação no lançamento e na recepção do filme, que foi a repercussão da morte, mas que isso não necessariamente se ligava ali, porque já havia um clima político um pouco mais tenso também na Martinica anterior a essas situações de violência policial, e que as pessoas também, ainda que elas visualizassem e que elas pudessem ter contato com esse filme, elas estavam entendendo que ali não necessariamente linguagem que não falasse de nós mesmos, né? O Ali fala isso, de nós mesmos como povo, como diáspora. Por isso essa ideia de também fala das pessoas que o produz. E um outro comentário é que as pessoas, embora elas não entendessem de imediato, elas sempre se diziam que precisavam ver mais de uma vez, mais de uma, mais de duas vezes, 3 vezes, e que isso é positivo para o Ali, porque quer dizer que se o filme não as toca, elas vão deixar para lá. Então, que elas preferem sempre ver mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Embora a linguagem possa ser complexa, mas a ideia, então, de rever o filme. Ainda não houve oportunidade de projetar em Guadeloupe, onde o filme foi produzido, mas a intenção, então, de lançá-lo em novembro, mas que na Martinica houve a experiência de uma instalação que ficou das 16 às 22 horas, em um espaço em que as pessoas puderam, então, ver, e isso foi lido como uma vitória para o Ali, porque as pessoas puderam, então, ter contato com o filme, mas também uma experiência como uma instalação artística. Estou agradecendo, infelizmente, nosso tempo, a gente já passou do tempo. Obrigado quem ficou aqui assistindo, foi uma experiência. Espero que vocês tenham gostado do filme, dos filmes, o tanto que eu gostei. Por favor, acompanhem a obra desses cineastas incríveis que têm aí, bem inovando assim, as formas de contar histórias, e continuem com a gente na programação. Just translating very briefly, so thank you so much, and I was saying to the audience that I hope they appreciate and enjoy the films as I did, and just to keep on tune with your work, because you're both amazing filmmakers and very inspired. Thank you for being here with us. Thank you. Obrigada, gente. Obrigada, Israel, pela sua incrível. Obrigada, Yuri, Janaína Refém, pela parte técnica. Continua no Encontro de Cinema Negro, Jorge Hugo, Brasil, África, Caribe, 13 anos. Obrigada, gente. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Thank you. Obrigado. Yeah.